Bom dia, galerinha do sétimo ano. Como vocês estão hoje, nessa sexta-feira? Todo mundo louco para finalizar essa semana, não é? Mas hoje nós vamos ter aula de história. E vocês vão fazer essa aula de história para depois descansar nesse final de semana, não é verdade? Então, assim, hoje nós vamos falar sobre a crise do feudalismo. Em aulas passadas eu disse a vocês como o feudalismo se originou, quais eram as relações do senhor feudal com o seu servo, ou seja, o que o servo teria que pagar para continuar produzindo e morando nas terras do senhor feudal, não é? Os laços de suzerania e vassalagem, tudo isso vocês aprenderam e fizeram atividades na aula passada. Hoje nós vamos falar da crise do feudalismo, como esse sistema, esse modo de produzir, ele começou a ruir, ele começou a se desestabilizar. Quais foram os fatores que contribuíram para o feudalismo ele finalizar? Não é verdade? Então vamos ver o slide. Cada pedacinho de terra desse daqui, pessoal, que eu disse a vocês, ele era um feudo. Imaginem que tudo isso daqui fosse a Europa medieval. Os países que nós conhecemos hoje, a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, a Rússia, tudo isso fosse a Europa. E cada pedacinho de terra aqui, na nossa hipótese, fosse um país. Então esse país, ele vivia o feudalismo, que era uma forma de produzir. Então, cada pedacinho de terra daqui era um feudo, e em cada feudo havia um senhor feudal. Dentro desse feudo havia também os servos. E o senhor feudal, como eu disse, ele controla tudo. Ele tinha suas próprias leis dentro do feudo, ele era o juiz e a polícia. Ele tinha o próprio exército feito de outros vassalos. Então, isso era muito interessante, pessoal. O feudo era dessa forma. No feudalismo era isso. O comércio era fechado, vocês sabem muito bem disso. Não havia um comércio entre um feudo e outro. Ele era fechado. Então esse cara que estava aqui em cima, ele não poderia comercializar com esse outro cara aqui. E esse não poderia comercializar com esse, nem esse com esse, nem esse com esse. Ou seja, se ele quisesse alguma mercadoria, alguma, digamos assim, um trigo, a fava, o feijão, ou qualquer alimento do tipo, ele tinha que produzir, porque ele não poderia comprar e nem vender. O comércio era praticamente inexistente. Se ele precisasse de um bode, dissesse, eu queria um bode, ele não poderia comprar não, porque a produção tinha que ser interna. Aí você pode dizer o seguinte, Bartolomeu, quando acabasse o bode, quando acabasse a vaca, sim, eles davam um jeito. Mas assim, a regra básica era que não havia um comércio como nós entendemos hoje. Havia até uma moeda de ouro, uma moeda de prata, poderia se utilizar para uma troca aqui e acolá. Mas o comércio, da forma que nós conhecemos hoje, da forma que vai existir na Europa nos anos seguintes, isso não havia no feudalismo. O feudalismo ele começou a quebrar quando surgiu um comércio. O comércio ele foi uma consequência do fim do feudalismo e vocês vão ver aqui daqui a pouco. Reparem só, a partir do século XI, ou seja, do ano 1000, pessoal, vai ocorrer algumas mudanças aonde na Europa que vai acabar promovendo uma crise no feudalismo. Então eu quero que vocês prestem muita atenção porque isso é muito importante, pessoal. Vamos entender quais foram essas mudanças. Primeira coisa, pessoal, o uso do arado de ferro, a famosa charrua, substituindo o arado de madeira. Anteriormente, pessoal, eles começavam a trabalhar a terra com um arado de madeira, aqueles que um animal puxava, por exemplo. Ele não penetrava fundo na terra, ele não revolvia a terra de forma eficaz. Então, assim, a produção, a plantação, na verdade, quando ela era feita, a planta, a semente, ela não germinava de forma adequada. Então, isso fazia com que como é que eu posso lhe dizer, aquele tipo de produção ele não vingasse da forma que deveria.
Então, por exemplo, se o cara plantasse o milho dessa forma, ou seja, com arado de madeira, as raízes não penetravam fundo o suficiente para retirar todos os nutrientes para que o pé de milho se tornasse uma plantação, digamos assim, forte, desse uma espiga de milho grande com vários caroços, enfim. Vocês estão percebendo que esse problema ele se transformou na medida que o tempo passou. Então, eles substituíram o arado de madeira pelo arado de ferro e fizeram que o animal ele fosse atrelado de forma adequada. Bartolomeu, o que é atrelar? Vocês lembram de quando as pessoas aradavam de burro, ou de cavalo, ou de boi, puxando o arado? Então, anteriormente, aquela cinta, daquele que a gente chama de cangalha, ou charrua, ou coisa do tipo, isso vai variar de região para região, ela era colocada aqui na barriga do animal. Isso fazia com que apertasse e dificultasse a sua respiração. Então o animal ele não trazia sua força suficiente para aquilo, para aquela atividade. E quando eles inventaram o arado de ferro, eles inventaram também uma nova forma de atrelar o animal, que vocês vão já ver na imagem, que ela é colocada aqui no peitoral do animal, do burro, do cavalo ou do boi. E nisso ele vai ter a força suficiente para trabalhar, para ter mais força e penetrar cada vez mais no solo o arado que agora era de ferro. Então essa foi a primeira invenção tecnológica. A segunda, a introdução do sistema em 3 campos, a famosa rotação trienal. Bartolomeu, qual é a explicação? Sigamos, pessoal. Antes, a galera tinha uma terra. Essa terra ela era produzida todos os anos, certo? Repara bem, todos os anos se plantava a mesma terra, mesma terra, mesma terra, mesma terra. A galera plantava o milho, arroz, o trigo, o feijão, o milho, arroz, o trigo, o feijão, nessa terra. Só que aí eles expandiram as terras, ou seja, drenaram pântanos, que eram lugares com muita água, e derrubaram cada vez mais árvores e expandiram as terras cultiváveis. Isso foi um fator positivo. Só que eles ainda tiveram uma ideia. Vamos fazer o seguinte, em vez de nós plantarmos as 3... aliás, toda essa terra, em vez de nós plantarmos toda essa terra, nós vamos pegar essa terrinha aqui, esse marcador que simboliza aqui a nossa terra, e vamos dividir em 3. Então, antes ele plantava só uma, agora eles estão com 3 pedaços de terra. A gente planta esse, e esse daqui vai ficar descansando. Então, quando for no ano seguinte, nós vamos plantar esse, e esse vai descansar. Quando for no outro ano, a gente vai plantar esse, e o do meio vai descansar. Então, isso ficou conhecido como rotação trienal. Dividiram as terras em 3, e em cada ano, uma dessas terras, ela era deixada sem plantar para que se descansasse. Então, aqui, o sistema trienal era basicamente isso aqui, pessoal. Eles pegavam toda a terrinha, aí chegava, dividia em 3. Aqui era o 1, aqui era o 2 e aqui era o 3. Esse ano vamos plantar aqui. No ano seguinte vamos plantar aqui. No outro ano vamos plantar aqui. Sempre um desses aqui, desses pedaços de terra, ele era deixado para descansar, certo? Outra coisa muito importante, pessoal. Vocês lembram que aqui em Santa Luzia nós temos o parque eólico, não é? Aqueles aerogeradores que estão ali no alto, eles são movidos pela força dos ventos. E lá na Europa medieval, pessoal, eles já tinham essa ideia. Os caras eram inteligentes. Então o que eles fizeram? Eles pensaram o seguinte: então, em vez de nós moermos o trigo, você sabe que o milho, o trigo, a cevada, eles precisam de ser moídos para poder ser consumidos, né? Você vai e corta lá o trigo, você pega a espiga do milho, você tem que colocar numa máquina ou você tem que bater com varas para poder ficar bonzinho, né? Só que lá na Europa, lá no século 12, 13, os caras pensaram o seguinte: vamos construir um moinho bem grande, vamos fazer umas hélices,
A força dos ventos vai fazer com que esse moinho ele gire e lá no interior dele ele vai ficar moendo a nossa produção. Então isso foi uma inovação tecnológica, porque substituiu a força humana que antes era exigida muitas pessoas para poder fazer o moinho se movimentar. Não foi uma ideia muito boa? Então a gente vê aqui no alto a energia eólica, mas lá na Idade Média os caras já tinham essa ideia. Então isso foi uma invenção tecnológica muito importante. Reparem aqui, pessoal, ó. Como eu disse, o animal ele era agora atrelado ao pescoço e o arado era de ferro, agora se penetrava na terra. Olha aqui uma representação já mais atual, o cavalo atrelado no peitoral. Isso daqui vai fazer com que o cavalo consiga puxar com mais força, pessoal. Consiga puxar a carroça ou o arado com mais força e por isso fazer com que o arado penetrasse cada vez mais no interior da terra, trazendo os nutrientes para a plantação. Outra coisa, meus queridos, o moinho aqui que eu disse a vocês, ó, o danadinho, aqui, isso é um moinho da Idade Média. A força dos ventos fazia com que ele se movimentasse. Outra coisa muito importante, vocês sabem que a nossa energia elétrica, proveniente das hidroelétricas, elas são movimentadas, aliás, são geradas por conta de uma turbina que é colocada no leito de um rio, nas cataratas de um rio, e a água, quando passa, movimenta essa turbina e transforma em energia. Lá na Idade Média, os caras também já tinham essa ideia, ó. A força das águas movimentando aqui um provável moinho, certo? Então, tudo isso daqui foram inovações tecnológicas. Aí vocês reparam aqui, ó, só para ficar mais claro, o moinho e o arado. Aqui é o famoso sistema trienal, como eu fiz a representação. Cada um com sua plantação. Se vocês observarem, na medida que o tempo for passando, o cara ia substituindo. Então, o que era o descanso era esse verdinho aqui, ó. Então, no primeiro ano, o C ficava descansando. No segundo ano, o A ficava descansando. E no terceiro ano, era a vez do B de descansar. Isso era a representação das terras, certo? Sigamos, pessoal. Então, essas mudanças causaram aumento da produção de alimentos e isso acabou contribuindo para o crescimento da população. Pessoal, é o seguinte, vamos entender aqui. Digamos que num feudo, o senhor feudal ele produzisse por ano 100 sacos de milho. 100 sacos de milho, ficou bem bonitinho. Só que para produzir esses 100 sacos de milho, ele precisava de 80 pessoas trabalhando no feudo. Com essas inovações tecnológicas que eu disse a vocês, a introdução do arado, a forma de atrelar o animal, o sistema trienal da produção, tudo isso que vocês podem voltar no vídeo e observar de novo, fez com que a produção aumentasse. Agora o senhor feudal, ele iria produzir, deixa eu apagar aqui. Agora o senhor feudal, ele ia produzir 200 sacos desse mesmo milho e só ia precisar de quantas pessoas, Bartolomeu? Digamos que for só 30, ou seja, 30 pessoas trabalhando com essas novas inovações tecnológicas iriam produzir 20 sacos. E aqui, professor, 80 menos 30, vai sobrar quantas pessoas? Quem é bom de matemática aí? Que essa daqui é muito difícil. Então vai sobrar quantas? 50 pessoas. Essas 50 pessoas vão para onde? Está aí a questão, pessoal. O senhor feudal, ele vai pensar o seguinte, olha, eu vou precisar só de 30 pessoas para produzir 200, então eu não vou precisar de 50. Então esses 50, ó, pega o beco, vão-se embora. Essa galera, pessoal, vão para aquilo que nós chamamos de burgos. Burgos. Esses burgos serão as primeiras cidades
onde nós vamos ter o renascimento urbano e o renascimento comercial. Por que isso foi possível? Porque o aumento da produção de alimentos vai ter dois efeitos ultra, mega, super importantes. Primeiro, vai fazer com que gere o excedente. Excedente é aquilo que sobra. Então, o senhor feudal, ele precisava só de, vamos supor, 50 sacos de milho. Então, outros 150 sacos de milho, ele poderia vender e comprar outras coisas, fortalecer o seu exército, reformar a sua casa, comprar roupa. E essas roupas eram vendidas aonde? Essas peças, os produtos para poder reformar a casa, tudo era vendido aonde? Nos burgos, na cidade. Outra coisa, com o aumento da produção, a população vai se alimentar melhor. E se a população se alimenta melhor, isso vai fazer com que ela se reproduza mais. Então, a população vai aumentar. Outra coisa também muito importante, vamos ter o fim das guerras entre os feudos. Senhores feudais vão parar de guerrear uns contra os outros. Então, a população não vai mais morrer como antes. Isso, pessoal, vai fazer aquilo que nós chamaremos de renascimento comercial e urbano, que serão temas das nossas próximas aulas, ok? Então, assistam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, vocês vão retornar a eles quando tiverem dúvidas, vão fazer as atividades que estão aqui embaixo, vão ler os materiais e depois devolver para mim. Lembrando que eu estarei disponível para vocês até às 11h30 dessa sexta-feira. Então, por favor, mandem as atividades, façam as atividades até lá. Qualquer coisa vocês já sabem, é só entrar em contato comigo e tchau, tchau. Beleza? Até breve. Tchau, tchau, pessoal, de novo.